A ditadura teocrática do Irã matou pelo menos 106 pessoas para conter uma onda de protestos. Centenas saíram feridas e mais de 1.000 foram presas, denuncia a organização não governamental de defesa dos direitos humanos, Anistia Internacional. As manifestações irromperam há 5 dias e se espalharam por 21 cidades de quase todas as províncias iranianas. São mais intensas na capital, Teherã, e nas cidades de Isfahan e Ahvaz. As agências de notícias oficiais confirmam apenas 12 mortes. As forças de segurança acusam os manifestantes pelas mortes de 2 policiais, 5 membros da Guarda Revolucionária Iraniana e um da Força Paramilitar Basij, que costuma fazer o trabalho sujo para a Guarda. Sob pressão de uma guerra econômica do governo Donald Trump, a República Islâmica enfrenta a pior crise econômica de seus 40 anos. Em 8 de maio do ano passado, Trump retirou os Estados Unidos do acordo negociado pelo governo Barack Obama com as outras grandes potências do Conselho de Segurança das Nações Unidas para congelar o programa nuclear iraniano e evitar que o país fizesse a bomba atômica. 6 meses depois de sair do acordo, os Estados Unidos reimpuseram as sanções econômicas. A exportação de petróleo do Irã caiu de 3 milhões para 600 mil barris por dia. Pelos cálculos do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o produto interno bruto deve encolher 9,5% este ano. A inflação ronda os 40% ao mês. O desemprego atinge 12% dos adultos e 25% dos jovens. Quando o acordo nuclear foi assinado em 2015, o real, a moeda iraniana, valia 32 mil por dólar. Hoje um dólar vale cerca de 120 mil reais. Esta situação só tende a piorar. A onda de protestos começou na sexta-feira passada por causa de um aumento nos preços dos combustíveis, como aconteceu em tantos outros países. Mas num país com as terceiras maiores reservas mundiais de petróleo, a população sufocada pela crise econômica está acostumada à gasolina barata. As autoridades reagiram imediatamente, os protestos aumentaram e se tornaram mais violentos. Os manifestantes atacaram prédios públicos, inclusive escolas religiosas. Não há dúvida de que esses protestos são sérios, comentou Ali Vaez, diretor do programa de Irã no International Crisis Group. O regime usou mão de ferro muito depressa, quer cortar o mal pela raiz. Ontem o jornal Linhadura Kaihan, considerado porta-voz do supremo líder espiritual da Revolução Islâmica, o Ayatollah Ali Khamenei, o ditador de fato, pediu a morte na forca para o que chamou de bandidos que fazem arruaça nas ruas das grandes cidades iranianas. O ministro exterior, Mohammad Javad Zarif, pediu a outros países que não apoiem os rebeldes, enquanto a linha dura acusa a oposição e potências estrangeiras. Nas últimas semanas, houve manifestações de massa contra governos no Iraque, no Líbano, no Oriente Médio, no Equador, no Chile, na Venezuela, na Bolívia, na Nicarágua e na Haiti, na América Latina, e em Hong Kong, na China. Para impedir a mobilização popular e a divulgação internacional das imagens dos protestos, a ditadura dos ayatolás praticamente desligou a internet no domingo. Alguns vídeos obtidos pela Anistia Internacional mostram a polícia atacando multidões com canhões de água, gás lacrimogênio e tiros com munição real. Nesta terça-feira, as escolas, universidades e os jogos do Campeonato Nacional de Futebol do Irã continuaram suspensos. O regime nem cogita em revogar a alta dos preços dos combustíveis. O Ayatollah Khamenei declarou que o aumento foi necessário e apropriado. E a linha dura deve achar que seria uma rendição, voltar atrás. Não admite qualquer concessão, nem o menor erro. Para a ditadura iraniana não existe protesto legítimo, comentou no jornal The New York Times Merzad Boroujerdi, especialista em Irã e diretor da Faculdade de Administração Pública e Relações Internacionais da Universidade Virginia Tech. A violência é um sinal de que o regime iraniano tem medo, diz ele, está disposto a dar uma demonstração de força para ver se consegue sufocar a rebelião. Mas esses protestos, que ocorriam a centenas por mês desde o fim de 2017 e que agora ganharam grandes dimensões, não são suficientes para derrubar o regime fundamentalista xiita iraniano, pelo menos por enquanto. As manifestações seguem o formato da era da internet, são convocadas pelas redes sociais.
é um movimento descentralizado e as forças de segurança apoiam solidamente o regime, fazem parte do regime e ganham com ele. Pessoalmente, o Irã tem uma longa história de protestos populares desde a revolta do tabaco em 1890, quando o governo deu monopólio da exportação a uma empresa britânica e provocou uma onda de manifestações contra o imperialismo britânico. A Revolução Islâmica de 1979 teve as maiores manifestações de massa da história. Em 2009, o Movimento Verde contestou a reeleição fraudulenta do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Desde então, a ditadura reforçou o aparelho repressivo, criou uma polícia do ciberespaço, a FATA, aumentou o número de câmeras nas ruas e usa técnicas de reconhecimento facial. Os custos da ação coletiva são individuais, os manifestantes podem ser reprimidos, presos, feridos e mortos. Muita gente prefere ficar em casa. Já os benefícios da ação coletiva são públicos. Os trabalhadores do setor de petróleo iniciaram a revolução contra o Shah Mohammad Reza Pahlavi em 1978 e os ayatolás tomaram o poder porque eram a única instituição organizada. A implicação é que os ativistas têm enormes dificuldades para iniciar uma revolução e muito maiores para derrubar um regime. As crises econômicas são importantes, mas as forças de segurança precisam estar fracas ou desunidas, e falta uma ideologia, uma ideia à força para justificar a rebelião contra o Estado. Ao mesmo tempo, as causas da insatisfação só tendem a se agravar no futuro próximo. O Irã voltou a enriquecer urânio acima do permitido pelo acordo nuclear e ampliou o número de centrífugas para pressionar a Europa a romper o cerco econômico imposto pelos Estados Unidos. Mas as empresas europeias não querem deixar o mercado americano nem o dólar, temem a retaliação de Trump. Assim, as sanções devem continuar alimentando os protestos enquanto as forças de segurança reprimem os manifestantes, uma combinação explosiva, mas por enquanto a expectativa é de sobrevivência do regime. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em Nelson Franco Jobim, blogspot.com, no meu